Eu vou montar um podcast, vou trabalhar com internet, buscar um futuro melhor. Na mídia soltar uma enquete. Como que você criou esse interesse? Como que você acabou se envolvendo nessa parte política e querendo fazer parte dessa... Então, na verdade, tudo começou com ativismo político, desde a época do impeachment da Dilma, que eu participei na Paulista. Então, aquela foi minha primeira ação política que eu posso dizer que, nossa, eu fui entender o que é política. Porque, de fato, não sei só eu, mas acho que a maioria das pessoas não curtem muito política, né? A gente tem um preconceito, assim, sobre política que é tão absurdo que a gente não se interessa, a gente também não aprende sobre política, então isso acaba distanciando a gente desse cenário, né? Então muitas pessoas só se dão conta quando acontece alguma coisa assim, né? Uma catástrofe, vamos dizer assim. Sim. E a época da Dilma realmente foi um escândalo, tudo que vinha acontecendo. E aí foi quando eu me interessei sobre política, de fato. Comecei realmente a entender, a estudar, a perceber o que estava acontecendo. Querendo entender o que estava acontecendo naquele momento, você se aprofundou no assunto. Exatamente. Fui participar, porque quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, toda a roubalheira, toda a corrupção que estava vindo, eu fui me inteirar e realmente fui fazer parte disso. Então, começou lá, no impeachment da Dilma, e... ficou mais sério mesmo quando veio a candidatura do Bolsonaro em 2018. Então, vou até contar aqui para vocês como que eu viralizei nas redes sociais, né, no Facebook na época, porque, assim, eu trabalhei na Mary Kay. Eu sempre fui CLT e tal, e aí, em um certo momento, eu recebi uma oportunidade de negócio para trabalhar na Mary Kay, fui empreender, então minha vida do empreendedorismo também começa daí, depois eu falo um pouquinho sobre. E eu era muito ativa nas redes sociais, né? Com a minha equipe, eram muitas mulheres, muitas diretoras e tal. E nessa época da política que tava essa polarização entre esquerda e direita e tudo mais, eu decidi apoiar um candidato. Na época era o João Amoedo do Novo, até porque eu estava aprofundada na política, mas não tinha, assim, não tinha tanto conhecimento, né? E aí eu me posicionei a favor do João Amoedo e tal. E aí, conversando com umas pessoas que eram mais expert na política e tudo mais, falaram, cara, você precisa ver o Bolsonaro, que ele é de direita, tem valores conservadores e tal, vai estudar sobre ele para você se posicionar melhor. E aí eu fui atrás. E aí, realmente, né, eu percebi que na época era o Bolsonaro e o Haddad que estavam concorrendo. E aí, o João Amoedo não tinha chances nenhuma de ganhar. Então, as pessoas que votariam nele desperdiçariam voto, matemática. Sim. E aí eu falei, cara, realmente, eu acho que pra gente tirar a esquerda, né, o PT de uma vez, porque realmente eles estavam vindo de escândalo, de corrupção, e o Lula já tinha sido preso, enfim. Aí eu me posicionei a favor do Bolsonaro, então eu fui pesquisar os vídeos dele na íntegra, porque realmente a mídia postava muito corte pra queimar, enfim. E aí, assistindo o vídeo na íntegra, eu realmente decidi apoiá-lo. E aí, eu fiz alguns vídeos para falar, pessoal, ó, não apoio mais esse candidato, a partir de agora eu vou apoiar esse. Então, eu fiz um vídeo bem polêmico, falando um monte de verdade, soltei a voz, assim, como eleitora insatisfeita, cansada, sabe? Será que a galera de casa tá esperando as polêmicas que você postou no Insta? Eu falei que ia fazer polêmica, a cadeira aqui tá solta. Mas, assim, E aí eu fiz um vídeo bem polêmico, e foi um vídeo longo, assim, eu nunca imaginei que aquele vídeo fosse viralizar, cara. E aí eu falei, gente, vocês precisam apoiar o Bolsonaro, porque se vocês votarem em outro, vai jogar voto fora, e aí é muitas chances do Haddad de entrar e ganhar a presidência, e a gente vai ser mais 4 anos refém desse partido, refém de toda essa corrupção, e a galera cansada, né, porque... E aí o vídeo viralizou, deu 10 milhões de visualizações. Nossa. 10 milhões. Eu acordei assim com um vídeo meu no WhatsApp, gente de todo o Brasil me chamando, vou votar em você. Eu, não, gente, mas na época, né, eu não era nada, eu só era uma eleitora. E aí depois disso eu não saí mais do nicho político, assim, eu nunca, não havia me candidatado ainda, mas eu sempre acompanhei, sempre fui aquela pessoa que está presente em todas as manifestações possíveis. Que mais? E foi isso. Na época eu até recebi alguns convites, sabe, Kaique, para me candidatar, mas eu não me sentia preparada, tá? Sim. Porque eu acredito que você gostar de política é uma coisa, você estar preparada é outra. Difícil. E na época, realmente, eu ainda não tinha um entendimento mais profundo sobre como é a política, como funciona a política.
Sim. né? O que eu poderia agregar. Na época, inclusive, eu não tinha as minhas empresas, hoje eu já tenho uma bagagem muito maior, né? Uma experiência muito maior para agregar. Então, eu não me sentia preparada e eu não me candidatei. Realmente, eu só fiquei ali nos bastidores mesmo, como uma eleitora ativista, Sim. né? Então, na época, não rolou nada de convite, só agora.